Existem viagens que a gente faz para conhecer um lugar, e existem aquelas que a gente faz para testar os nossos próprios limites. Nos últimos episódios, nós abrimos uma janela para o coração do Maranhão, um bate e volta, que parecia simples no papel, mas que se transformou em uma verdadeira jornada de sobrevivência, mistério e redenção. 3 episódios, uma moto, estradas sinuosas, o maior morro da região e uma imersão profunda na alma do Maranhão. Se você acha que conhece o significado de aventura, prepare-se. Hoje nós vamos reviver cada segundo dessa aventura. Hoje nós vamos juntar as peças de tudo o que aconteceu. Vamos olhar no breu da madrugada, sentir o frio na espinha nas estradas desertas, queimar as pernas subindo o maior morro da região e, no fim, lavar a alma nas águas do rio Parnaíba. Acomode-se bem, o que você vai ver agora não é apenas um passeio de moto. É um mergulho profundo no lado mais misterioso e fascinante de uma pequena cidade no interior do Maranhão. Tudo começou 3h30 da manhã. Para quem vive na cidade grande, a madrugada é apenas a hora em que o mundo silencia. Mas para quem conhece o interior, às 3 da manhã carrega um peso ancestral. É o chamado Horário das Bruxas. Que o folclore deixa de ser conto de livro didático, o momento em que o véu entre o mundo real e o desconhecido se estreita. Enquanto cortávamos a estrada no breu da madrugada, o clima era de puro suspense. Logo adiante, presenciamos o inesperado. Um carro havia perdido o controle em uma curva extremamente fechada e despencado na ribanceira. Paramos imediatamente para prestar auxílio. Enquanto eu tentava alcançar o Riquelme, que já tinha ido na frente e não notou o carro na ribanceira, ele parou no acostamento e, ao notar que estava sozinho na estrada, disse momentos depois que sentiu aquela sensação inexplicável, um arrepio na espinha, um silêncio cortante que parecia avisar que algo estava errado, e disse também ter ouvido um assobio sem explicação. Aqui, eu peguei e parei no escuro ali, pô. Puxa, cara de nós. Eu assobio, pô. Eu peguei, me arrepiei todinho e fui pra frente. Aí depois o Roberto foi lá de nós. Sensação de morrer. Eu passei reto na curva. Não, na hora que eu pensei que eu tava em outro mundo, pô. Pensei que eu tava no multiverso. A adrenalina da estrada não perdoa a distração. Na volta, de onde eu encontrei o Riquelme até aonde o carro estava acidentado, minha moto engatou um falso neutro, pouco antes de eu entrar na curva. A força da moto sumiu, a aceleração acabou, e por um segundo, que pareceu durar uma eternidade, eu acabei passando reto na curva. Caiu no neutro, pô. Somente a sorte ou algo maior evitou que o pior acontecesse ali. A estrada noturna cobra caro de quem ousa desafiá-la. E por um instante, a sensação era de que eu estava em outra dimensão, cego na escuridão. Foi por um triz. O cenário perfeito de um filme de suspense. Superado o susto na estrada, o verdadeiro teste físico e mental nos aguardava na base do morro. Diante de nós estava o maior morro da região, 1.100 metros de altitude, imponente, cortando o céu na mais completa escuridão. Começamos a subida tateando o terreno irregular, com fôlego curto e a mochila pesada nas costas. No meio daquela imensidão escura, a trilha parecia conspirar contra nós. Houve momentos de dispersão, um instante em que nos perdemos na mata e o medo do desconhecido bateu à porta. Conhece, filho? É pro menino se perder. É pra aqui. Se perderam, na verdade. Logo, outro susto. Fomos perseguidos por abelhas no meio da mata fechada, a mais ou menos uns 800 metros de altitude. A gente não sabia se corria para frente, se voltava, enfim. Alguns decidiram voltar um pouco e eu escolhi continuar subindo. Então eu tive que correr, subindo aquela mata, forçando ainda mais as minhas pernas, que já estavam completamente fadigadas. O desespero foi real. Correr no mato fechado, desvencilhando-se de galhos, pedras, ouvindo o zumbido cortando o ar perto dos ouvidos. O corpo pedia arrego, o coração parecia bater direto no ouvido, e a mente questionava o que estávamos fazendo ali no meio da madrugada. Mas a aventura raiz exige sacrifícios. O coração disparado, o eco dos passos, o cansaço extremo queimando as pernas. Cada metro que a gente avançava parecia uma vitória contra o próprio corpo e contra a imensidão escura da caatinga. Mas toda dor tem sua recompensa. Quando alcançamos o topo, bem no momento em que os primeiros raios de sol começaram a rasgar o horizonte, o cansaço deu lugar a um silêncio de pura paz. O nascer do sol na caatinga é um espetáculo que paralisa qualquer um.
Todo o cansaço, o medo das abelhas e o perrengue da subida se dissolveram diante daquela imensidão de paz. É a epifania do viajante, a certeza absoluta de que o esforço valeu a pena. Ali, a 1.100 metros de altura, olhando o horizonte infinito, a gente entende por que vale a pena insistir. É aquele momento em que todo aventureiro busca, onde o esforço árduo se transforma em uma conquista inesquecível, que ficará gravada em memória para sempre. Claro que o retorno à realidade veio logo em seguida. A descida do morro foi um espetáculo à parte, repleta de momentos cômicos, escorregões, pedras rolando e muita risada para descontrair a tensão acumulada. Descemos rindo de nós mesmos, cobertos de poeira e com a sensação de dever cumprido. 1.100 metros. De volta à civilização, São Francisco do Maranhão nos revelou seu lado mais acolhedor e curioso. Decidimos explorar as atrações de São Francisco do Maranhão, dando de cara com o parque de diversões local totalmente fechado às 8 horas da manhã. Um lembrete clássico de que as pequenas cidades têm seu próprio tempo, guardando a agitação para quando a noite cai. Mas o corpo pedia trégua. Após a poeira da estrada e o sol da montanha no destino final, não podia ser outro. A famosa prainha e as águas grandiosas do rio Parnaíba. E diante de um mergulho nas águas do rio Parnaíba, a madrugada virou pura leveza. Também demos uma pequena volta pela cidade. E isso foi o fecho de ouro de uma expedição que provou: as melhores histórias nascem nos maiores perrengues. A energia acumulada se transformou em pura diversão. Entrar na água de calça e tudo, rir à toa, deixar a correnteza levar o cansaço, aquele mergulho foi o ponto de redenção da viagem inteira. A tensão da madrugada e o peso da subida viraram fumaça instantaneamente. No fim das contas, o que nos move não é o conforto, mas a história que a gente consegue colecionar no caminho. Viajar não é apenas ir de um ponto A até um ponto B. É enfrentar os mistérios da madrugada, vencer os 1.100 metros de um morro implacável, rir dos tombos na trilha, mergulhar nas águas do Parnaíba e nos lembrar de uma coisa essencial: o ser humano não nasceu para viver preso a uma rotina. Se essa minissérie te fez viajar com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que toparia uma loucura dessas. Eu sou o Meldson Lima e nos vemos no próximo vídeo. Fui!